Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Na véspera da cúpula de líderes do Grupo 20, que será realizada no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19, convidamos para nosso estúdio o pesquisador do Instituto Latino-Americano da Academia de Ciências Sociais da China, Dr. Wang Fei. Ele é doutor em Economia Mundial e autor de várias obras acadêmicas sobre cooperações econômicas entre a China e o Brasil. Boa tarde, professor. Obrigada por estar aqui conosco. Prazer. Bom, com o Brasil na presidência rotativa e a viagem do presidente chinês Xi Jinping ao Rio de Janeiro, o G20 deste ano fomenta uma expectativa especial para novos avanços no relacionamento entre os dois países. Isso sem mencionar os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A seguir, o Dr. Wang Fei vai nos trazer análises atualizadas e nos ajudar a entender sobre este assunto. Professor, a cúpula do G20 no Brasil tem como tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. E como você interpreta as expectativas do Brasil no seu slogan? Quais consensos e ações que podemos esperar nessa cúpula no sentido de promover o desenvolvimento, o crescimento da economia mundial e a governança global? Como um grande país em desenvolvimento, especialmente o maior no hemisfério ocidental, o Brasil tem tido a ambição de levar sua posição global por meio do poder brando. Este ano o Brasil atua na presidência rotativa do G20. A partir das pautas que o Brasil sugeriu para a cúpula e as posturas adotadas em vários eventos multilaterais, bem como as mensagens transmitidas pelo presidente Lula durante suas visitas internacionais e participações em reuniões multilaterais, acredito que podemos ter 4 expectativas para a cúpula no Rio de Janeiro. O primeiro aspecto é a ênfase constante do Brasil na justiça social, ou seja, na busca por equidade. Essa também é uma questão que Lula destacou nos 2 primeiros mandatos e agora na metade de seu 3º mandato. O Brasil espera que, por meio de seus esforços para promover redução da pobreza e a justiça social, possa exercer uma influência positiva tanto em nível global quanto para outros países em desenvolvimento. Podemos tomar como referência dos 2 primeiros mandatos de Lula. No final de seu 2º mandato em 2010, ele alcançou uma taxa de apoio extremamente alta de 80%. Foi justamente um reflexo do reconhecimento da população pelos avanços na área de justiça social. Portanto, é uma posição que o Brasil tem mantido, que pretende aumentar sua influência global por meio da promoção da equidade e da justiça social. Segundo, indica o aspecto relacionado à gestão ambiental e à sustentabilidade. Isso também contrasta diretamente com a abordagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao avaliar as estatísticas, podemos observar que, na primeira metade do mandato de Lula, o país teve certos avanços na proteção ambiental e na redução do desmatamento na Amazônia. Como o país possui uma vasta área conhecida como o pulmão do mundo, ele tem uma expectativa de contribuir para a proteção do planeta e, através disso, conseguir receber mais apoio, seja em recursos financeiros ou tecnológicos. E o terceiro ponto refere-se à melhoria da governança global. Esse é propriamente um dos objetivos centrais do G20 como um mecanismo de cooperação multilateral, para otimizar, ou digamos impulsionar a governança global por meio da colaboração entre países. No caso do Brasil, os principais focos são a governança no campo do comércio internacional e no setor financeiro internacional. O Brasil tem uma forte esperança de impulsionar a reforma do sistema de governança econômica global, aproveitando sua representatividade na cooperação multilateral, especialmente entre economias emergentes e países em desenvolvimento. Por último, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, mencionou no B20, que é um mecanismo de cooperação empresarial, sobre o uso da inteligência artificial e a governança em torno dela. O Brasil quer que o avanço e a transformação que essa tecnologia pode produzir para ajudar a realizar sua meta de reindustrialização, além de fortalecer sua posição na competição tecnológica global.
E vimos também que desde o Brasil assumiu a presidência rotativa do G20, vem organizando diversas reuniões e atividades para impulsionar os arranjos do grupo. Então, com sua observação, as medidas obtiveram alguns resultados e como a China agiu e respondeu a tais esforços da parte brasileira? Como eu referi antes, no âmbito do G20, o Brasil busca promover a reforma da governança global mediante a cooperação multilateral e o fortalecimento do papel das economias emergentes e países em desenvolvimento. Enfim, vou abordar essa questão com os seguintes aspectos. O primeiro é o setor financeiro e fiscal. A China, na verdade, atribuiu grande apoio ao Brasil nessa área. Quando se refere ao apoio financeiro, tem duas maneiras. Uma é o canal de financiamento para projetos de desenvolvimento, e a outra é o suporte para garantir a estabilidade financeira. Em termos de canais de financiamento, podemos observar que, após Lula assumir o governo, ele designou a ex-presidente Dilma Rousseff, também de esquerda, como presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, ou o NDB. O Lula até pretendia aproveitar sua visita à China para acompanhar a posse da Dilma. Então, sob a liderança da presidente Dilma no NDB, diversas políticas de apoio foram implementadas a esse respeito. É interessante que Dilma acabou de ser premiada com a Medalha da Amizade da República Popular da China. Acredito que, nesse sentido, a China e o Brasil estabeleceram um consenso tanto em termos de visão quanto de ações práticas. Isto quer dizer que atribuímos um grande apoio a Dilma e ao banco na sua liderança. No que diz respeito à estabilidade financeira, enxergarmos que, em 2023, China e Brasil conseguiram obter um grande avanço na prática da liquidação em moeda local e no uso do renminbi nas transações. Isso reflete que, com o aumento contínuo do volume comercial e a otimização da estrutura do comércio bilateral, a liquidação em moeda local pode garantir e apoiar o comércio, protegendo-o das flutuações cambiais do dólar americano. O segundo ponto que gostaria de abordar é mesmo o comércio. Porque o recente resultado das eleições nos Estados Unidos já anunciou o retorno de Donald Trump, o que pode representar um impacto no comércio livre global. Além disso, queria mencionar duas novidades. Recentemente, o Conselho Empresarial Brasil-China publicou um relatório propondo a assinatura de um acordo de livre comércio entre a China e o Mercosul, representado pelo Brasil. Já há alguns anos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, juntamente com o Instituto de Pesquisa do Ministério do Comércio da China, realizou um estudo sobre um acordo de livre comércio entre a China e o Brasil. Sob essa perspectiva, China e Brasil já começaram a buscar os avanços na reforma do comércio livre em níveis bilaterais ou multilaterais menores. Por meio de acordos de livre comércio mais eficientes e padronizados, espera-se alcançar progressos na reforma do sistema de governança comercial global, agora liderado por países em desenvolvimento. O terceiro ponto que quero destacar é a cooperação entre os think tanks. Como eu sou do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia de Ciências Sociais, também dedicamos grande atenção à cúpula do G20 em nível de think tanks. Há um mês, nosso diretor liderou uma delegação em visita ao Brasil, composta por colegas do Instituto de Economia e Política Mundial e nós do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Duas reuniões foram organizadas com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, e o Centro de Estudos e Pesquisas BRICS no Brasil. Os dois eventos foram, de fato, atividades complementares ao G20. Na ocasião, discutimos como foco temas como desenvolvimento sustentável, multilateralismo e cooperação futura entre China e Brasil. Esperamos que, por meio desse tipo de intercâmbio entre think tanks, possamos fornecer um suporte intelectual para a cooperação entre os dois países e entre economias emergentes. Vejo que os resultados foram bastante positivos, com a participação e apoio de representantes dos governos locais, setor empresarial e das instituições acadêmicas. A imprensa cobriu esses eventos e teve uma boa recepção.
Muito boa iniciativa. As medidas financeiras que você mencionou, na verdade, visam também impulsionar o desenvolvimento de ambos os lados. E, na verdade, em 2016, a China cedeu também a cúpula do G20 e, pela primeira vez, colocou as questões do desenvolvimento numa posição proeminente do bloco. Então, como você prevê a postura e propostas que a China dará no pódio do G20 deste ano? E quais serão os pontos de convergência entre a China e o Brasil que podem trabalhar juntos para impulsionar o desenvolvimento global? A questão do desenvolvimento é um desafio comum enfrentado por todos os países em desenvolvimento e economias emergentes, incluindo China e Brasil. No entanto, queria enfatizar que hoje esse tema não pode ser discutido isoladamente, pois está, de fato, intrinsecamente ligado à segurança. Com o comportamento cada vez mais frequente de politização e securitização por parte dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, o ambiente para os demais países avançarem em seu desenvolvimento tem sofrido alterações. Vejo alguns pontos de convergência para os dois enfrentarem diante desse cenário. Primeiramente, como alcançar um desenvolvimento mais eficaz no cenário global cheio de incertezas, para que garantam um crescimento econômico sustentável e um ambiente relativamente mais estável. Em segundo lugar, é necessário lidar com as mudanças no mercado financeiro global. Recentemente, o real brasileiro tem se desvalorizado sem parar, atingindo o segundo menor valor histórico. Garantir estabilidade monetária é um desafio enfrentado por praticamente todos os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. O terceiro ponto é a promoção do livre comércio. A estratégia dos Estados Unidos de desacoplamento e desassociação, ou do chamado quintal pequeno com cerca alta, impõe limitações e armadilhas para todos os países em desenvolvimento. Portanto, essas nações devem buscar mais autonomia e eficiência na condução da economia. Isso exige um esforço conjunto para garantir a estabilidade das cadeias de suprimentos e da indústria. Por fim, com a vitória de Trump na eleição presidencial nos Estados Unidos, surge uma ameaça em relação às mudanças climáticas globais. Durante seu último mandato, o político norte-americano já havia retirado o país do Acordo de Paris. Caso os Estados Unidos deixem o Acordo de Paris novamente, representaria um desafio para o Brasil, um país com uma posição crucial na questão climática global. Afinal de contas, é necessário que a China apoie firmemente o Brasil e busque pontos de convergência entre os dois países nessa área. Quando a gente fala sobre o papel do G20, lembramos que o objetivo de estabelecer o grupo dos 20 era realizar discussões pragmáticas sobre questões substantivas entre os países desenvolvidos, industrializados e os países dos mercados emergentes, a fim de manter essa estabilidade financeira, recuperar o aumento econômico. Por outro lado, vemos também os apelos crescentes dos países emergentes para uma reforma na governança econômica global. Então, quais iniciativas que o Brasil pretende fazer na cúpula do G20 e, na sua opinião, o encontro do G20 desempenhou esse papel ou não para mudar essa situação de desigualdade? Sobre essa questão, primeiro precisamos voltar ao período em que o G20 foi criado, justamente durante a crise financeira global. O contexto de sua criação foi a necessidade de reformar o sistema irracional nos setores fiscal e financeiro, ou seja, a hegemonia do dólar americano e do Federal Reserve dos Estados Unidos. No entanto, após tantos anos, existem dois aspectos que permanecem inalterados nos dois focos primordiais do G20. Primeiro, o dólar americano continua sendo a moeda hegemônica global ou a moeda internacional mais importante, sem que sua posição tenha sido afetada ou diminuída. Segundo, o Federal Reserve ainda atua como um emprestador de última instância, com sua posição não enfraquecida e sua influência ainda intacta. A partir dessas duas perspectivas, o papel dos Estados Unidos como nação hegemônica na economia global, especialmente na governança monetária e financeira internacional, permanece inalterado. Para países
países como Brasil e China, apesar de alguns consensos e acordos alcançados em reuniões do G20, as potências ocidentais ainda não concederam importância suficiente às economias emergentes. Do ponto de vista acadêmico, caímos precisamente na chamada armadilha de Kindleberger. Essa armadilha é, na verdade, um rótulo que os acadêmicos estadunidenses impõem à China. Quer dizer, quando uma nação hegemônica deixa de fornecer bens públicos globais, ao mesmo tempo não permite que países em desenvolvimento, como China e Brasil, desempenhem esse papel, resultando em uma carência no suprimento. Acredito que não se pode atribuir esse ônus aos dois países. A principal responsabilidade continua a ser das potências ocidentais. E a luta continua muito dura. E quanto à própria economia brasileira, como você avalia o desempenho do governo de Lula perante os compromissos feitos ao longo do seu mandato? Caso pensemos em um contexto da atual ascensão da antiglobalização e do protecionismo, que características a economia brasileira apresentou nos últimos 2 anos? Sobre a economia do Brasil, antes ou depois da pandemia de Covid-19, o país estava em um período de recuperação econômica ou, por assim dizer, uma recuperação após a recessão. Em 2020, a economia brasileira encolheu 3,28%, mas em 2021 e 2022, o Brasil alcançou crescimento de 4% e 3%, respectivamente. Embora, no início deste ano, incidentes como as enchentes no Rio Grande do Sul tenham impactado as expectativas econômicas, com previsões pouco otimistas do Banco Central do Brasil, do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições financeiras. Mas, vimos que, com o passar do tempo, as previsões de crescimento econômico foram ajustadas para cima. Nessa perspectiva, sob o governo de Lula, a economia brasileira mostra sinais de recuperação ou esperança. No entanto, recentemente, Lula enfrentou algumas pressões, principalmente em 2 aspectos. Primeiro, a inflação voltou a subir, superando a meta estabelecida pelo Banco Central do Brasil, o que gera uma pressão significativa dentro do país. A pressão vem principalmente do setor fiscal, pois, como um presidente de esquerda, Lula depende de gastos sociais. O excesso de despesas sociais exige forte apoio fiscal, o que coloca grande pressão nas contas públicas. O segundo aspecto é que, em meio a uma onda global de queda nas taxas de juros, o Brasil começou a aumentar sua taxa de juros, criando um descompasso entre os ciclos do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve Americano. A taxa de juros do Brasil já é uma das mais altas do mundo, sendo atualmente a terceira maior. Novos aumentos da taxa enfraquecem o investimento doméstico. Portanto, a pressão fiscal e dos juros representam um impacto negativo nas perspectivas do crescimento econômico do Brasil. No entanto, vale destacar que esses desafios não são novidade para o Brasil, pois, seja durante o governo de Lula ou o governo de Dilma Rousseff, toda a esquerda brasileira, devo dizer, o Partido dos Trabalhadores, PT, adotou uma abordagem semelhante. Acredito que o governo brasileiro e o PT têm uma política sólida e estratégias preparadas para lidar com essas questões. E este ano marca o aniversário de 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. E acredito que, como você já mencionou, esse já é um consenso de que tanto a China quanto o Brasil estão numa fase crucial de desenvolvimento, como você já mencionou, esses problemas que o Brasil está enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, a cooperação econômica e comercial e de investimentos já se tornou um elo importante para estreitar o relacionamento sino-brasileiro. Ao mesmo tempo, a sinergia entre o projeto de reindustrialização do Brasil e também a iniciativa chinesa Cinturão em Rota, o que propicia oportunidades para aprofundar a parceria estratégica global entre Brasil e China. Claro, o caminho pode ter altos e baixos, conforme seu estudo em quais áreas a China e o Brasil podem ter passos pragmáticos para alcançar o desenvolvimento comum.
Esse tema tem estado em destaque recentemente. Acredito que a cooperação entre China e Brasil não será afetada, independentemente da forma adotada. Sendo os dois maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, respectivamente, a China, desde 2009, tem sido o maior parceiro comercial do Brasil. Sob uma forte confiança política mútua, os dois países têm aprofundado seus laços econômicos por meio de uma maior cooperação comercial e investimentos, o que fortalece ainda mais a cooperação política entre os dois. Acredito que, no futuro, sob uma sólida confiança política mútua, China e Brasil poderão fazer melhor uso do papel de lastro do comércio bilateral. Nas duas reuniões que realizamos no Brasil durante a visita, muitos especialistas e acadêmicos abordaram o tema do desequilíbrio nos números e na estrutura do comércio entre os dois países. Esse é um ponto que ambos os lados já começaram a encarar com seriedade. Tanto para a China quanto para o Brasil, devemos enfrentar o problema de forma mais pragmática, não focando nas causas, mas buscando soluções. Em uma visão integrada entre política e economia, ou olhando para isso como um todo, é importante enfatizar tanto os interesses políticos quanto os interesses econômicos. China e Brasil podem alcançar uma cooperação econômica e comercial mais robusta, de alto nível e de alto padrão, promovendo melhores intercâmbios de pessoas e tecnologia. Acredito que esses são passos possíveis para o futuro. Sob a orientação e o apoio da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, também podemos alinhar melhor a iniciativa Cinturão e Rota, proposta pela China, com o Plano Nova Indústria Brasil ou o Programa de Aceleração do Crescimento, PACIX, do Brasil. Através da cooperação em projetos, podemos servir melhor as relações econômicas e comerciais entre os dois países. Muito obrigada pelas análises. Então, nos próximos dias, o nosso presidente chinês Xi Jinping vai fazer além de participar da cúpula do G20, vai fazer uma visita de Estado ao Brasil. Esperamos mais boas notícias para as relações Brasil-China. Muito obrigada.